Olá pessoal, tudo bem? Então vou mostrar para vocês então um ensaio de tração em aço. Ele vai ser conduzido nessa máquina aqui, é uma máquina universal de ensaios. A velocidade do ensaio vai ser de 10 milímetros por minuto. E o tipo de garra utilizado na máquina vai ser o tipo de garra cunha, vocês conseguem ver aqui na imagem. A célula de carga é essa preta aqui em cima, que tem uma capacidade de 30 kN. E o tipo de extensômetro utilizado vai ser o clip gauge, que vocês conseguem ver aqui, está pressionado na amostra, está preso na amostra, que vai medir a deformação durante todo o ensaio. Então a primeira coisa é fabricar os corpos de prova, eles já foram fabricados, estão aqui ilustrados nessa imagem, e medir todos os dimensionais em relação ao comprimento útil, a espessura aqui que deu 3 milímetros e a largura que deu 12,76 milímetros. Com esses dados aqui, a gente vai conseguir montar a curva tensão-deformação, posteriormente, depois do ensaio, né? E calcular as propriedades do material. Vamos lá, então? Bom, tá aí o ensaio então. Parece, né, dá a impressão que não aconteceu muita modificação no corpo de prova, mas se a gente vê de maneira acelerada, a gente vai ver que ele esticou bastante até acontecer a ruptura. E tem uma foto aí que eu vou mostrar para vocês que revela o corpo de prova depois do ensaio, as dimensões dele e as dimensões iniciais, que dá para ver essa diferença mais marcante. Agora a gente vai pegar os dados e vai tratar eles e ver um pouquinho do gráfico tensão-deformação. Então, pessoal, esses aqui são os dados brutos provenientes do ensaio. Aqui ele mostra uma coluna com o tempo, uma coluna com a deformação. Aqui já mediu a deformação em percentual, o próprio extensômetro fez essas medidas. Esses dados aqui são provenientes do extensômetro e esses dados dessa coluna são provenientes da célula de carga que está em kN. Então eu vou ter que calcular a minha tensão. Então, a tensão é a força sobre a área de seção transversal que está sendo aplicada essa tensão. Então, a minha força aqui está em kN, eu vou passar ela para Newton. Então eu vou multiplicar esse valor por 1000. Aqui, minha força em Newton, vou dividir então pela área de seção transversal. Meu corpo de prova tem uma área de seção transversal retangular, sendo que a largura dele
é 12,76 e a espessura dele é 3 milímetros. Eu tenho aqui a minha tensão. Minha tensão aqui eu vou calcular dentro de toda a faixa, né? Então eu vou transformar a minha força em tensão. Eu estou calculando a tensão em Newton por milímetros quadrados, isso é megapascal. Megapascal. Newton por milímetro quadrado. Calculando então a tensão em todos os pontos aqui até o final do gráfico, né? Então eu vou estender isso aqui até o final do gráfico. Eu vou montar minha curva tensão versus deformação. Então aqui o gráfico está pronto. Vamos tentar entender o que está acontecendo em cada etapa do gráfico. Nota-se que inicialmente a gente tem um comportamento linear entre a tensão e a deformação, bem no início do gráfico. Nesse exato momento, o material ele está sendo tracionado, os átomos estão se afastando das suas posições de equilíbrio. A gente está fazendo uma deformação elástica no material. Se eventualmente a carga aqui fosse deixada de ser aplicada, o material ia voltar ao comprimento original. Depois desse ponto, ele começa a não ter mais uma relação linear entre tensão e deformação e a gente entra na chamada região plástica. Aqui as discordâncias começam a se movimentar e uma deformação permanente no material vai acontecendo. Um ponto interessante também é no final do gráfico, né? No final do gráfico, como a gente consegue ver, essa tensão ela tende a cair até acontecer a ruptura do material. Esse decaimento de tensão provém do empescoçamento. Então, lembrando que a tensão aqui é a força sobre a área de seção transversal inicial do nosso corpo de prova. Como a amostra ela vai empescoçando, vai ficando mais fina, a força para deformar o material ela vai tender a cair. No gráfico tensão-deformação, a área é assumida como sendo a área inicial, que é uma constante. Assumida como constante, a tensão vai tender a cair também na hora que acontece esse empescoçamento, é o que a gente está vendo aqui no final do gráfico. E no ponto final aqui tem a ruptura do material. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu queria saber se vocês se atrevem a arriscar dizer que aço é esse que a gente acabou de testar, baseado somente nesse gráfico tensão-deformação. Escreve aí no comentário o que vocês acham. E no próximo vídeo a gente vai fazer as contas das propriedades e vai tentar chegar nessa conclusão. Beleza?